dia, irmãos. Deus abençoe a todos com a sua paz. Mais uma vez nos encontramos aqui para um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, que é levado até os irmãos através da Igreja Batista da Vitória e seu canal no YouTube. O meu nome é Wildmar e hoje vou estar orientando a meditação nesse estudo. O estudo de hoje é o estudo de número 16. Ele se encontra na página 79 da nossa revista Práticas Bíblicas. Os irmãos e irmãs que possuem essa revista podem então localizar na página de número 79 o estudo de número 16. Aqueles que não possuem a revista vão poder baixar o arquivo em PDF com o texto desse estudo no link que se encontra aqui abaixo do vídeo. Vamos então ao nosso texto bíblico de referência. Ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. São todos os versículos do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo de número 26. Vamos ler então. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se sentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou Deus pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Irmãos, vamos agora curvar as nossas cabeças em oração
para que nós possamos pedir a Deus o auxílio do alto, o auxílio do Espírito Santo, para que o entendimento desse estudo e a meditação desse estudo sejam abençoados para nós e nós possamos retê-lo em nossa mente, em nossa memória. Oremos. Pai querido, Deus eterno, honra e glória sejam dadas ao Teu nome. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos perante a Tua palavra, para nela meditar e através dela nos alimentar. Alimentando o nosso espírito e a nossa alma, fortalece-nos pelo conhecimento e pelo entendimento da Tua palavra. Toca, Senhor, com Teu Espírito no nosso entendimento. Nos ilumine, nos governe, nos direcione através desse estudo para que esta meditação nos traga sabedoria que possamos aplicar em nossas vidas, em nossas relações familiares, de amizades, de trabalho e todas aquelas que nos surgirem pela frente, pois nós queremos anunciar o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim e agradecemos hoje e sempre. Amém. Irmãos, o estudo de número 16 tem o título Uma Igreja que Anuncia o Nome de Jesus. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Como eu já venho fazendo desde o último estudo que nós compartilhamos juntos, eu não vou estar lendo todo o texto de cada tópico do estudo, para que nós possamos fazer um trabalho mais dinâmico. Eu vou apenas fazer os comentários e os irmãos vão poder usar o recurso de pausar esse vídeo para que possam ir lendo os tópicos e, depois de lerem, acompanhar o comentário a respeito do tópico que foi lido. Nesse momento, o irmão, a irmã não vão precisar fazer isso. Basta simplesmente que acompanhem, porque a leitura da introdução vai ser feita agora por inteiro. A Igreja dos Atos dos Apóstolos, nos seus primeiros dias, não demonstrou intenção de sair para um trabalho missionário fora de Jerusalém. Embora, no discurso do dia de Pentecostes, houvesse menção aos que estavam longe, isso se encontra em Atos capítulo 2, verso 39, parece que, a não ser que algo acontecesse para movê-los para além de seus muros, os crentes permaneceriam em Jerusalém, como os judeus crentes que em Jesus encontraram o cumprimento das profecias veterotestamentárias. O plano de Deus para a sua igreja era muito mais amplo do que a criação de mais um grupo religioso, como tantos outros que já existiam entre os judeus. Ele abrangia Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. O evangelho da paz era e é para os de perto, os judeus, e para os de longe, não judeus, de toda parte. Referência em Efésios capítulo 2, verso 17. Então, irmãos, nessa introdução, o que nós podemos observar, o que ressalta para nós, é que, a não ser que algo acontecesse para movê-los para além de seus muros, os crentes permaneceriam em Jerusalém. Essa situação, ela é bastante sugestiva, porque ela nos traz a lembrança de quando o povo ainda era relativamente recém-criado e as pessoas não queriam sair do mesmo lugar no Antigo Testamento. E daí veio a construção da Torre de Babel. Consequentemente, a confusão de línguas na Torre de Babel com a finalidade de espalhar o povo, porque a ordem de Deus era crescer e multiplicai. Agora, no Novo Testamento, no tempo da graça, não havia Torre de Babel, não havia torre alguma. Mas havia uma tendência do povo de, ao invés de ir e pregar o Evangelho, eles ainda estavam apegados à palavra de Jesus, que deu a ordem de permanecer em Jerusalém. Realmente era para permanecer em Jerusalém, mas até que do alto fossem revestidos de poder. E esse revestimento já havia descido no dia de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo. E aí também houve uma confusão de línguas, mas dessa vez não para dispersar o povo, mas para reunir o povo em torno de uma manifestação milagrosa de Deus. E para daí adiante haver uma pregação com conversão de almas, almas essas que seriam futuros missionários, futuros propagadores
da mensagem do Evangelho. Então, o povo estava com a tendência de permanecer na zona de conforto, de permanecer em Jerusalém. E a ordem era para ir e pregar o Evangelho. Então, alguma coisa precisava acontecer. A introdução também nos fala que o plano de Deus para a sua igreja era muito mais amplo. De fato, ele envolvia não apenas Jerusalém, mas também o território de Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, o Evangelho foi feito para ser pregado de maneira que alcance toda a extensão desse nosso mundo, toda a alma vivente desse planeta que tenha entendimento para receber a pregação do Evangelho e assim se arrepender e se converter. É isso que nos diz a nossa introdução. Vamos agora passar para a meditação no tópico 1. Assim como na lição anterior, quando a última lição que eu trouxe aos irmãos, que foi o estudo 14, os tópicos eles se combinam como continuação do título principal do estudo. Então, o tópico 1 será Anuncia sem se omitir. Ligando esse tópico ao título da lição, nós vamos ter uma igreja que anuncia o nome de Jesus, anuncia sem se omitir. Vamos meditar nesse tópico. Eu vou pedir aos irmãos agora que pausem seu vídeo e leiam o tópico 1, por favor. O primeiro parágrafo, ele começa a descrever esse tópico inteiro, ele trabalha em cima do evento do milagre que acontece e que é narrado nos primeiros versículos de Atos capítulo 3. A cura de um homem coxo que, por não conseguir andar, pede esmola a Pedro e a João, e Pedro, conversando com ele, declara, ordena que ele levante, se ande e o milagre acontece. No primeiro parágrafo nós vamos ver isso, que Pedro e João vão ao templo para orar, e é a hora nona, às 3 horas da tarde, para orar, e deparam-se com um homem inválido. O parágrafo seguinte vai esclarecer exatamente isso, que a hora nona ou 15 horas era o momento em que a oração no templo de Jerusalém acompanhava os ritos sacrificiais. E aí, a seguir dessa afirmação, segue um comentário um pouco difícil para entender, porque diz assim: o comparecimento dos discípulos neste momento muito provavelmente indique uma tendência consentida pela liderança de o cristianismo se tornar mais uma das seitas dos judeus. Esse comentário, embora ele fique um pouco difícil para o entendimento dos irmãos, ficou até para mim também. Eu tive que ler várias vezes até eu compreender que esse comentário ele tem ligação com o que é dito na introdução, que havia naquele momento, no contexto histórico daquele momento, daqueles dias, uma tendência do povo permanecer em Jerusalém. Então, o comparecimento dos discípulos nesse momento muito provavelmente indica uma tendência, muito provavelmente, não está afirmando que é uma tendência consentida pela liderança, já que estavam todos na zona de conforto, já que estavam todos sem a intenção de deixar Jerusalém para levar a palavra à Judéia, Samaria e os confins da terra, é uma tendência consentida pela liderança de o cristianismo se tornar mais uma das seitas dos judeus. É preciso lembrar que o judaísmo naquele tempo tinha seitas. Isso já foi falado em outros estudos. Havia a seita dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes. E do jeito que a coisa estava caminhando, caminhava com a tendência de se tornar o cristianismo mais uma das seitas dos judeus. É claro que mais adiante Deus não permite que isso siga dessa maneira, que essa tendência deixe de existir, porque vai haver um rebuliço e as pessoas vão ter realmente que sair de Jerusalém. Mas isso não é matéria desse estudo agora. O parágrafo 3 do tópico 1, ele já se encontra na página seguinte, na página de número 80. E ele narra a dinâmica do milagre que acontece, da cura do homem que não conseguia andar, mediante a ordem de Pedro
de que ele se levantasse e andasse. Então se destacam nesse parágrafo a palavra de Pedro que diz aquela pequena frase: olha para nós. Quando o homem pede esmola, ao invés deles passarem direto, eles param e Pedro olha para aquele homem e diz: olha para nós. E essa frase de Pedro produz no homem esperança de que alguma coisa vai vir dali, de que ele vai receber alguma coisa. O que aquele homem coxo não sabe é que ele vai receber algo muito mais valioso do que a esmola que ele estava pedindo. A ordem produz esperança de receber alguma coisa, mas Pedro afirma não possuir ouro nem prata. Porém, dando o que tem, o apóstolo ordena ao inválido que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Tomando-o pela mão, logo seus pés se firmam. Ele põe-se de pé e começa a andar, a saltar, e entra no templo louvando a Deus. O povo, reconhecendo-o, encheu-se de assombro. Ou seja, aquele evento, aquele milagre, chamou a atenção do povo. Além de deixar o próprio enfermo, o próprio homem coxo, maravilhado, porque ele não andava e de repente operou-se o milagre e ele passou a andar, também as pessoas que o conheciam viram que ele era aquele aleijado que todos os dias se sentava ali à porta do templo para mendigar. O parágrafo 4, que é o parágrafo seguinte, logicamente, ainda na página de número 80, ele vai falar que o homem coxo, agora perfeitamente são, ele se apega a Pedro e a João. E as pessoas olham maravilhadas para eles como se Pedro e João fossem deuses. Mas nesse momento acontece que Pedro deixa claro que fora apenas um instrumento. E nisso nós vemos um padrão de ética, ou seja, a honra não é do homem, a glória não é do homem. Não foi Pedro quem realizou o milagre, não foi a palavra dele, não foi a ordem dele, não foi a intervenção dele. Ele foi apenas instrumento. Isso é uma coisa que fala conosco. Nós somos instrumentos. Quando Deus opera alguma coisa através da nossa vida, nós sempre precisamos lembrar de que a glória não nos pertence, ela pertence a Deus. Quando nós pregamos o Evangelho e uma pessoa aceita Jesus como Salvador, aceita Cristo como Salvador, isso é um milagre, é uma operação do Espírito Santo, em que uma pessoa pecadora que tem tudo para negar o Evangelho, que tem tudo para virar as costas ao Evangelho, ela tem o coração quebrantado pelo Espírito Santo e ela, ao contrário da expectativa de qualquer outra pessoa, ela se entrega a Deus. Isso é uma operação milagrosa. Mas esse milagre, ele não é operado pelas palavras que nós falamos, pelo modo como nós falamos ou as palavras que nós escolhemos. Esse milagre é operado pelo Espírito Santo, que nesse momento cumpriu na vida daquela pessoa que recebeu o Evangelho o seu ministério tríplice. Qual é o ministério tríplice do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que operamos isso na vida das pessoas. Nós simplesmente pregamos o Evangelho. E fazendo isso, nós somos instrumentos. E se algum outro sinal miraculoso acontece, se alguém recebe uma cura, uma libertação, mediante a nossa pregação ou a nossa oração, nós somos simplesmente instrumentos. Pedro deixa claro que for apenas um instrumento. Um intercessor afirmou a todos que o milagre havia acontecido pelo poder que há no nome de Jesus. Os milagres na vida do cristão não acontecem por nenhuma outra força, nenhum outro poder, nenhuma outra autoridade, senão a força, a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Isso sempre precisa ficar muito claro para nós também. E entendemos que Pedro naquele momento percebeu que com a aglomeração daquelas pessoas que ficaram maravilhadas por haver acontecido um milagre, ali estava uma oportunidade para que ele, com autoridade no Espírito, pregasse àquelas pessoas. E foi exatamente o que ele fez e é o que nós observamos na continuação da leitura do texto de Atos 3. A pregação na igreja de Atos dos Apóstolos é sempre cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. É o nome dele.
É o poder dele, é a autoridade dele, é a intervenção dele que opera milagres, começando pelo milagre da conversão. Nós podemos ver que Deus está sempre autenticando, ele está sempre assinando alguma coisa importante com um milagre. O milagre acontece, mas ele não acontece aleatoriamente, ele acontece porque há uma necessidade de Deus que as pessoas voltem a atenção para ele, se voltem para ele, para que uma mensagem muito importante que vai fazer diferença na vida e na alma das pessoas seja anunciada. O parágrafo 5 vai falar da importância de se aproveitar a oportunidade. A cura do coxo de nascença foi um dos vários milagres dos primeiros tempos, mas se reveste de importância porque enseja mais uma vez a oportunidade de uma pregação que demonstra bem o pensamento da Igreja dos Atos dos Apóstolos. Além disso, é neste momento que começam de maneira explícita as manifestações de oposição ao Evangelho, ou seja, também é naquele momento, a partir daquele momento, em que começa a haver uma oposição à pregação do Evangelho dentro do território de Jerusalém, no meio do povo judeu. Vamos agora, vou pedir aos irmãos que mais uma vez pausem esse vídeo e leiam o tópico 2 para que nós possamos a seguir fazer os comentários. E ligando o título do estudo ao título do tópico, nós vamos ter: uma igreja que anuncia o nome de Jesus aproveita todas as oportunidades. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus aproveita todas as oportunidades. Foi isso que Pedro fez no evento do milagre da cura do homem coxo. Ao perceber as pessoas correndo ao pátio do templo, admiradas pela cura do coxo de nascença, Pedro não deixou passar a oportunidade. Nós não devemos deixar passar a oportunidade. Sempre que nós entendemos que Deus operou alguma coisa, por mais simples que for, não precisa ser a cura de um cego de nascença ou de uma outra enfermidade em outra pessoa, mas quando nós vemos que Deus está operando, nós temos que aproveitar aquele momento em que há uma atenção ao agir de Deus para que nós possamos anunciar as virtudes dele, o evangelho dele, a natureza e o caráter desse Deus que está operando na vida daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Naturalmente conhecedor de suas convicções religiosas, apresentou o evangelho de Cristo em relação de continuidade, não de rompimento. Ou seja, Pedro não só pregou o evangelho, mas pregou também o evangelho como continuidade de todos os fatos do Antigo Testamento, e não como o evangelho como sendo um conhecimento, uma religião, uma filosofia desassociada do Antigo Testamento. Pelo contrário, Jesus veio dando cumprimento a profecias do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram o Cristo e anunciaram o sofrimento de Cristo, não de rompimento com o Antigo Testamento. Inicialmente lembrou-lhes do Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para depois apresentar-lhes Jesus glorificado. É mais ou menos o que Mateus também faz no início do seu evangelho. Ele fala toda a genealogia de Jesus. É claro que aqui nesse evento de Atos 3 isso não acontece, mas Mateus faz algo assim. Para ele apresentar Jesus ao povo, ele apresenta Abraão, Isaque, Jacó e a descendência que vem depois deles, para então relacionar Jesus e destacá-lo como o leão da tribo de Judá. Pedro faz algo semelhante. Ele prega falando de Jesus como o descendente de Abraão, Isaque e Jacó, o filho de Davi, que haveria de morrer pelos pecados do mundo. O segundo parágrafo, ele já vem falando sobre a harmonia da pregação de Pedro com a palavra de Deus. Então, há uma série de referências, entre parênteses,
no texto do segundo parágrafo, do tópico 2, que ressaltam a virtude de santidade e justiça de Deus, e por aí uma série de referências, algumas em Atos dos Apóstolos, uma em Isaías, outra em Filipenses, mais uma em Filipenses e finalmente outra em Atos dos Apóstolos. Isso coloca a pregação de Pedro em harmonia com a palavra do Antigo Testamento e também com os eventos ainda não registrados e publicados como Bíblia, mas ainda bastante frescos na memória do povo em relação aos acontecimentos da crucificação de Jesus, do cumprimento das profecias do Antigo Testamento na crucificação e no suplício de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição, que também foi profetizada. Então, a pregação de Pedro, esse parágrafo 2 do tópico 2, ele coloca isso, a harmonia da pregação de Pedro com as referências da palavra, as referências do Antigo Testamento e fatos do Novo Testamento que ainda estava sendo escrito naquele tempo. O parágrafo 3, ele vai falar sobre características da pregação cristã, mas também nós vamos ver que na continuidade da pregação de Pedro, ele também tem a preocupação de desfazer todas as coisas injustas, não merecidas, que foram faladas, que foram atribuídas a Jesus, de que ele queria mudar todos os preceitos que foram dados por Moisés, de que ele era um agitador, de que Jesus ele era um charlatão, um impostor, ao se dizer filho de Deus. E aí Pedro, na pregação dele, ele alinha a justiça do que é verdadeiro a respeito de Jesus, quando ele diz: vocês prenderam o justo, vocês mataram o santo e pediram que fosse entregue em lugar dele um homicida. Ele estava se referindo a Barrabás. Então, ele chama as pessoas ao constrangimento porque eles fizeram uma coisa errada naquele evento. No momento em que Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos e que as pessoas atribuíram a ele heresia nas pregações dele, ali praticaram uma grande injustiça, e nessa pregação de Pedro, ele traz a justiça de volta. Jesus não é aquilo que vocês pensaram, não é aquilo que vocês disseram dele. Jesus é o Filho de Deus vivo que veio, é o Messias que veio para pregar o Evangelho e para morrer pelos nossos pecados. Nós vamos ver características da pregação cristã que podem ser sintetizadas na mensagem proferida por Pedro. Nós vamos ver que arrependimento e conversão são requerimentos para que uma pessoa siga Jesus, para que ela se entregue, para que ela se converta, para que ela entre em novidade de vida. E como consequência disso, os pecados são apagados. Pedro prega então a reversão das terríveis e infundadas acusações pronunciadas contra Jesus, é o que eu estava falando antes, e seu imediato reconhecimento como Messias. Como eu expliquei, Jesus não é aquilo que disseram dele, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro Filho de Deus. No quarto parágrafo, nós vamos ver que este era o convite da igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que não perdia oportunidade de pregar, de proclamar o Evangelho, posteriormente tantas vezes repetido ao longo da história. Nós vamos ver isso naquela oportunidade em que Filipe prega para o eunuco. Nós vamos ver isso em uma série de outros eventos, também nas pregações do apóstolo Paulo após a sua conversão, que as oportunidades acontecem e elas não são perdidas, elas são aproveitadas e muito bem aproveitadas, e é apresentada a igreja do Senhor Jesus como a igreja da mensagem do Messias, os anunciadores da mensagem do Messias. Cada vez que esta mensagem era proclamada e havia manifestação de assentimento, ou seja, havia concordância, aceitação,
A alegria inundava os corações dos crentes por reconhecerem a operação de Deus. Ou seja, quando é o que eu também já havia comentado no tópico anterior. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador, nós devemos reconhecer nisso o resultado de uma operação de Deus, do Espírito Santo cumprindo o seu ministério tríplice, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, no tópico 2, parágrafo 5, nós vamos ler: ainda segundo a pregação de Pedro, a atitude de arrependimento e conversão afetará o presente daqueles que se converterem. Iniciar-se-á um tempo de refrigério, ou seja, há uma promessa: se arrependam, se entreguem a Jesus e haverão tempos de refrigério. A conversão, a decisão pela aceitação de Cristo como Salvador, tem consequências no presente, consequências de refrigério, consequências boas para a vida daquele que se converte. Iniciar-se-á um tempo de refrigério, de descanso no Senhor, de paz, independente das circunstâncias. O convertido passa a ter em Jesus o seu pastor e pode então cantar essa verdade mesmo em meio às mais duras provas. O parágrafo seguinte vai dizer: a atitude de arrependimento e conversão afetará também o futuro, ou seja, não é apenas o presente que é modificado, o futuro é assegurado, produzindo no cristão uma nova perspectiva. Ele sabe que o seu Senhor voltará. O futuro para o cristão é o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus, é a ascensão da igreja aos céus. Essa é a maior promessa, a maior esperança, o motivo de toda a nossa fé e também do nosso júbilo. Ele sabe que o seu Senhor voltará e então haverá completa restauração. A mensagem da igreja de Atos é escatológica. Cristo voltará. Anuncia a segunda vida de Cristo, chamada aqui de tempo de restauração de todas as coisas, e demonstra que estes acontecimentos estão previstos nas Escrituras. O parágrafo seguinte, o 8º parágrafo: finalmente a mensagem da igreja de Atos, dos Atos dos Apóstolos, recorda o privilégio da nação dos judeus, relembrando-se que este se traduz em um dever. Eles eram os filhos dos profetas, filhos prometidos na aliança com Abraão, herdeiros da promessa messiânica. Então, esse parágrafo, ele fala do desfecho da pregação de Pedro, aonde ele coloca as pessoas, ele identifica as pessoas como herdeiras das promessas de Cristo, ou seja, isso não está acontecendo na vida de vocês por mero acaso. Vocês se arrependam e creiam porque vocês são herdeiros das promessas de Deus a Abraão, e as promessas de Deus a Abraão chegam até nós através do sacrifício do Cristo. Pedro não é que ele inventa esse link, não é que ele inventa essa ligação é real, ela é indiscutível, ela é inabalável. Tudo isso era grandiosamente honroso, porém se traduzia na responsabilidade de um serviço muito especial. Este serviço já estava previsto lá na Gênese do povo judeu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Devemos entender que o fato de sermos povo de Deus não é apenas privilégio. É privilégio sim, mas envolve responsabilidade. Já vimos isso em estudo anterior. Já vimos isso que com essa conclamação, com essa consagração, com esse chamamento para nós sermos povo de Deus, uma vez que nos tornamos povo de Deus, nós temos a responsabilidade na continuidade da pregação do Evangelho para que se cumpra que em Abraão, através de Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Essa responsabilidade está nas nossas mãos. Ela é minha, ela é sua, ela é de todo o povo de Deus, genuína e legitimamente convertido. Aqui nas considerações finais, vamos ler juntos as considerações finais. O privilégio antes exclusivo do povo judeu tornou-se extensivo a todos os crentes. É preciso não esquecer que, embora isto seja especialmente honroso, implica, contudo, em um serviço especial.
sermos testemunhas onde quer que estejamos. Só assim, como já havia sido profetizado em relação a Israel, isso está em Salmo 22, versos 27 e 28, nos tornaremos uma igreja que não se esconde, não se omite, nem desperdiça oportunidades de anunciar o nome de Jesus. Esta era a missão da igreja dos Atos dos Apóstolos. Esta é a missão da igreja hoje. Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade, nós somos privilegiados, mas somos responsáveis também. Não estamos apenas naquela condição de alta sociedade do céu, mas essa alta sociedade tem um propósito e uma grande responsabilidade, uma grande tarefa nesse mundo: dar continuidade, dar cumprimento à promessa de Deus que em Abraão, através de Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos por prestigiarem esse estudo, por estarem ligados nele. Mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade de servir, trazendo aos irmãos uma meditação na palavra de Deus, e que todos nós possamos, através disso, crescer e sermos conscientes do que é esperado de nós como povo de Deus, e que possamos cumprir essa tarefa com muito zelo, com muito temor de Deus e com muita responsabilidade também. Vamos agradecer a Deus então por esse estudo que nós tivemos no dia de hoje? Oremos. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos trouxe instrução, nos trouxe esclarecimento, e quanto mais nós a conhecemos, mais nós somos emancipados, mais nós somos fortalecidos, alimentados, e é o Senhor quem promove tudo isso dentro de nós. Que o teu Espírito Santo possa manter viva em nossa memória e em nosso coração a certeza de que somos responsáveis pela reação de continuidade em cadeia uns com os outros, da pregação do Evangelho, das boas novas do teu reino, que está próximo e que vem para todo aquele que crê, que nós possamos cumprir essa responsabilidade, que nós não, em momento algum, estejamos inclinados a nos omitir, mas que toda oportunidade que nos surja, assim como para Pedro, assim como para todos os apóstolos, nós possamos aproveitar toda a oportunidade de falar das suas virtudes, da boa nova do teu reino e do plano do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. É pelo nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre agradecidos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Um ótimo final de semana a todos.